E aí galera, beleza? Aqui é o Bruno Castro e esse é mais um vídeo do setor 2814. E galera, na próxima terça vai estrear finalmente o filme do Batman. E nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o principal vilão do filme, que é o Charada, né? Até nem imaginava que eu ia usar tão cedo essa camisa, né? A camisa temática justamente com o vídeo. E esse vídeo vai ter muita coisa nova até pra quem conhece o personagem, pelo menos é o que eu acredito. Me falem nos comentários qualquer coisa, já deixa o like também. O primeiro fato é que a primeira aparição do Charada ocorreu em Detective Comics número 140 e ele foi um personagem criado pelo Bill Finger e pelo Dick Sprang, né? O verdadeiro nome dele é Edward Nygma e justamente para fazer essa piadinha com o E do primeiro nome, Enigma, né, de Enigma. E a primeira versão, né, da Terra 2, Era de Ouro, teve poucas aparições. A sua origem é que, na verdade, é que o jovem Ed, né, que eu vou chamar carinhosamente aqui, ele conseguia ganhar e resolver todos os puzzles que era desafiado, mas ele sempre conseguia resolver trapaceando. Eu vou dar até um exemplo, assim, tive um puzzle que uma professora do colégio falou assim, vocês têm que montar um quebra-cabeça bem rápido, aí o Ed invade a sala da professora, vê o resultado final do quebra-cabeça e ele tem a vantagem e consegue ganhar dos alunos. E até quando ele vira adulto, ele continua usando seus truques para enganar as pessoas. E até que um certo dia ele percebe que ele poderia ser algo maior. Ele poderia até desafiar a polícia e desafiar também o Batman. E é assim que ele vira o Charada. Já o Charada da Terra 1 teve sua primeira aparição em Batman 171, olha aí, 171, até uma analogia aí com o Código Penal, mas tudo bem. Só que esse Charada aqui não teve um reboot, né? Ele tem o mesmo passado do Charada da Terra 2. É tanto que a história conta um flashback como se o encontro lá dos anos 40 tivesse acontecido também. E esse charada do pré-crise, na verdade, nem tem muita coisa relevante que vale citar. Né? Na verdade, até em Batman 300, que é uma história que traz um futuro alternativo, né, do Batman, onde ele combate o crime ainda com o Robin, agora adulto aqui, e ele fala até no final que o paradeiro do charada era desconhecido. Ou seja, o Batman referencia o próprio vilão como um enigma final que estava sem solução, né? Ninguém sabe onde é que ele estava. E assim, o Charada no pré-crise já teve até vários codinomes também, né? Como o Mago do Quiz, o Palhaço do Crime Criptografado, o Enigma Pirata, no caso, e o Príncipe dos Quebra-Cabeça. Já a origem pós-crise do Charada até demorou um pouquinho a acontecer e foi somente em Detective Comics Anual número 8. Aqui o próprio Charada conta sua história pra gente e nós podemos até ficar com um pouco de pé atrás, porque sempre que uma pessoa conta a história é na perspectiva dela, né? Mas enfim. Então aqui é contado que quando criança, o Edward Nygma no caso aqui, ele sempre foi uma criança curiosa, do tipo que fazia aquelas perguntas bem assim que você não sabe a resposta. Por exemplo, chega pro pai e pra mãe, por que as folhas são verdes? E no caso até os próprios pais do Ed, ele não tinha muita paciência para responder. Pergunta pro seu pai, o pai, pergunta beijo, não sei o quê. Aí frustrado, ele vai perguntar para outros adultos, pergunta até para um guardinha também, o guardinha, não sei o que é com a clorofila, mas vai-se embora. Então ele fica frustrado porque assim, os adultos deveriam ter a resposta para tudo. E então ele decidiu que ele seria uma pessoa com todas as respostas, mesmo que ele mesmo fizesse as perguntas. E quando o Ed chega na escola nesse dia, ele nunca foi muito interessado no que a professora está falando, mas nesse dia ia ter novamente, nem na Era de Ouro, o desafio do quebra-cabeça. E o Ed só se interessou no jogo porque a professora prometeu um prêmio. E ele sempre quis ser reconhecido pelos alunos, né? Porque ele sempre se achou um garoto esquecível, aquele garoto invisível. Então ele trapaceia também, invadindo a escola à noite, no caso, e ele fica treinando, montando quebra-cabeça cada vez num tempo menor. Quando chega o momento do concurso, ele ganha e a fama veio, né? Só que durou uma semana. E ele percebe que o que ele estava sendo agora era alvo dos bullies, né? Era melhor ter ficado quieto mesmo na dele invisível, né? Então ele decidiu ler tudo sobre charadas, foi pra biblioteca, pegou um bocado de livros sobre jogos, puzzles e tudo mais. E o maior ídolo do Enigma era o mágico Houdini, que ele até percebeu depois que era um mágico que trapaceava também. O Ed começou a usar tudo que ele aprendeu nos livros e tudo mais para fazer truques com os coleguinhas. Só que eles não entendiam como é que funcionava a mágica e começavam a bater no Ed. Então assim, você pode até perceber que essa é uma origem bem mais trágica comparada à da Era de Ouro, né? E quando adulto, o Ed começou a trabalhar como um entregador, né? No caso, até ele decidiu uma vez roubar um cofre de uma cliente. E quando ele o fez, ele viu que era muito fácil, assim, cadê a mágica, cadê o respeito, a fama que eu tô ganhando com isso? Então ele deixou um desafio ali para que a polícia o procurasse e é assim que ele assumiu a identidade de o Charada. Hoje em dia muitos conhecem o Barbatos, né, que é o deus morcego, né, criado pelo Forjador de Mundos e é um demônio que apareceu lá na Noite de Metal.
Mas talvez poucos saibam que a primeira menção do Barbatos foi feita pelo Grant Morrison na revista Asilo Arca. Mas você pode pensar assim, o que é que isso tem a ver com o Charada, né? Na verdade, teve um arco chamado Dark Knight, Dark City, do Peter Milligan, que o Barbatos manipula o Charada para fazer um ritual no Batman, né, para preparar o próprio Batman para ser um hospedeiro do Barbatos. Tem algumas pessoas que comparam o Charada com o Coringa, né? Eu acho que ele tem algumas semelhanças, mas não tanto. No caso, a DC criou um outro vilão pro Batman chamado o Mestre das Pistas, que aí sim parece bastante com o Charada, né? Que o próprio nome já diz. No caso, até um dia, o Charada foi tomar satisfação com o Mestre das Pistas porque ele meio que tinha roubado o seu estilo, né? Seu modus operandi. Então, eles acabam até se unindo por um pouco tempo, até que o Mestre das Pistas foi dado como morto numa revista do Esquadrão Suicida, né? Eu vou falar morto entre aspas porque depois ele reaparece do nada. Muito da personalidade do Charada foi moldada a partir das outras mídias, né? O Charada do Batman 66, o Charada do Jim Carrey, que a gente vai falar lá no final do vídeo, mas eles fizeram ter uma versão do Charada um pouco mais leve. Por exemplo, tem até uma história do Charada que se chama a Fábrica de Charadas, né? Que aqui ele cria um jogo mortal de perguntas e respostas para tentar descobrir a localização do tesouro. Então é uma história que vale bastante a pena ler também. Mas depois o próprio Charada foi reformulado, até no arco Batman Silêncio, né, que no caso o Charada apareceu aqui um pouco mais sombrio, mais perigoso, ameaçador, tanto quanto grandes vilões do Batman também. E até nesse arco foi revelado que ele tinha um câncer, né? Na verdade tinha um tumor no cérebro e ele teve até que usar o Poço de Lazarus para se curar. Só que no lugar de sair do poço uma versão raivosa do Charada, né, que nem aconteceu com o Jason Todd, a água do poço deu uma clareza nas ideias. Então ele conseguiu até deduzir tanto a identidade secreta do Batman, como também do Capuz Vermelho, né, que é o próprio Jason Todd. Então o Charada então se uniu com o Thomas Elliot, né, que é justamente do Arco Silêncio, e fez um plano para que o Batman enfrentasse vários de seus vilões ao mesmo tempo. Só que após o Batman derrotar todos eles e confrontar o Charada, o Homem-Morcego assim, percebe que apesar da chantagem, vou revelar sua identidade ou não, o Charada nunca revelaria essa informação facilmente, porque para o Charada revelar isso seria como se tivesse uma charada que todo mundo soubesse a resposta. Então é uma coisa sem sentido. Só que também o Batman até ameaçou ele de volta. Se você contar minha identidade secreta, eu vou contar para a Liga dos Assassinos, né, que você usou o poço sem a permissão deles. Então é melhor você ficar quieto. Após esses eventos da saga Silêncio, o Thomas Elliot se enviga do Charada e espanca ele por não ter dado certo o plano. E também depois até o Charada apanhou bastante da Era Venenosa, que ela também se sentiu manipulada por ele, né? E a partir daí o Ed se sentiu meio sem confiança, né? Depois até ele virou um sem-teto, depois foi até resgatado por um ex-membro do governo, né? O professor Gerald, que queria ajudar a decifrar um código. Durante esse processo, esse próprio Gerald diz que o Ed, quando criança, foi submetido a vários testes e competições de puzzle, né? E no caso até o pai dele descobriu que ele tinha um QI muito alto e fez ele participar dessas competições. Só que o pai do Ed tinha inveja dessa inteligência do filho e não aceitava que ele fosse muito esperto. Então ele tinha certeza que de alguma forma o Ed trapaceava e o espancava muito por causa disso. E é por isso que o Ed não se lembra de nada e foi convencido sempre a ser um trapaceiro. Até com esse lance do pai, o Ed insistia que ele falava a verdade, né? Ele não estava trapaceando, e por isso ele desenvolveu um problema mental que ele era incapaz de mentir. Mas lógico que qualquer ser humano ser incapaz de mentir, isso aí sempre vai dar algum problema depois, né? Então, com o tempo, o próprio Edward desenvolveu uma maneira de contornar isso, sempre respondendo qualquer acusação como charada. Vou falar a verdade, mas você tem que acertar a minha charada. Posteriormente, o Charada sai de Gotham e vai até Star City, né? Onde até ele sequestra tanto o Arqueiro Verde como o Roy Harper, né? Que nessa época era o Arsenal, e espanca eles também e tudo mais. Ele fez isso porque o Arqueiro Verde o derrotou, né? Então ele queria se vingar lá naqueles eventos lá da Terra de Ninguém. Aí eu até perguntar pra vocês, você acha que o Charada combinaria como um vilão do Arqueiro Verde que foi usado aqui? O que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários. Durante a saga Crise Infinita, mais especificamente na última edição, número 7, tem uma batalha final e lá o Cavaleiro Brilhante dá uma paulada na cabeça do Charada, daquelas de jeito mesmo que deixou o miserável em coma por quase um ano. Quando o Charada acorda, ele esqueceu a identidade secreta do Batman e ainda esqueceu como era a vida dele de vilão. Então ele se tornou um detetive particular, ele até ajudou o Batman em algumas missões. E tem até um quadrinho bem legal, assim, que o Charada tá numa missão com o Batman, eles estão dentro do Batmóvel, e ele elogia, né, o próprio carro, assim, nossa, que carro legal, assim, mas e ele lembra, rapaz, acho que eu nunca tive aqui consciente, né?
E o pessoal até brinca que nesses eventos aí que ele lembrou lá da questão do pai, ele fez até uma tatuagem de uma interrogação no pescoço. E essa pancada foi tão forte, que arrancou até essa tatuagem, que depois você vê que ele não tem mais. E tava até o pessoal gostando, né, desse charada do bem reformulado. Só que nunca dura muito tempo as coisas nos quadrinhos, né, sempre volta pro status quo anterior. Até que um cara chamado Sebastian Blackspell, no caso, ele usou uma cópia do gás de riso no Ed, e assim ele voltou a ser vilão e cometer seus crimes. Só que agora ele estava cometendo crimes ao lado da sua filha. Sim, ele já tinha uma filha adulta aqui, não sei como, que usava o nome Enigma. E no caso dela, ela sempre usava também o mesmo modus operandi do pai, né? Ele queria impressioná-la também com suas charadas. E no final, o charada mata sua própria filha, bem pesado mesmo aqui. Após o reboot da DC no Flashpoint, né, com o começo do 952 e a chegada da saga Ano Zero, o Charada foi estabelecido como sendo o primeiro grande vilão que o Batman enfrentou. No caso, o Edward ele começou sendo empregado da Wayne Tech, né, das empresas Wayne, e depois ele assumiu o manto do Charada. Até ele tomou o controle de Gotham nesses eventos aqui, né, juntamente com seus drones. E assim, ninguém poderia nem entrar e nem sair de Gotham, mas assim, ele deu até uma oportunidade para cada cidadão fugir. Ele só tinha que fazer o quê? Contar uma charada pro Ed, e se ele não soubesse a resposta, aí sim ele libertaria toda a cidade. Essa história se passa no passado, né? E no presente ele até aparece naquele arco Morte na Família, né? Ele se une com o Coringa, até no final o Coringa trai ele e tudo mais. E assim como no pós-crise, o Charada deixa Gotham, né, por um pouco tempo, só que dessa vez ele vai para Central City e lá ele enfrenta o Flash. E a última vez que eu lembro do Charada nos quadrinhos foi nos eventos Noite de Metal, né? Se você tiver algum evento recente que ele tem importância também, deixa aí nos comentários. E para finalizar esse vídeo, vamos falar das outras mídias, né? O vídeo já tá grande, deu bastante problema de bastidor aqui que vocês não viram, né? Mas vamos começar aqui das outras mídias falando das animações, né? A primeira vez que o Charada apareceu foi no desenho da Filmation, lá do Batman Superman Hour, ele aparece por lá. Depois no desenho The New Adventures of Batman, o Charada ele não aparece dentro do desenho, mas ele aparece na abertura, até com a roupa rosa, né? E depois ele é mencionado dentro do desenho que ele está preso. É que nessa época ele pertencia a Hanna-Barbera, né, que fazia o desenho dos Super Amigos, e ele aparece por lá justamente na Legião do Mal. Depois ele aparece em Batman, série animada, eu acho que foi uma das épocas que ele ficou mais famoso aí, e lá na série animada ele era dublado pelo John Glover, né, que seria o pai do Lex lá de Smallville. E depois ele até aparece em outros desenhos da série animada, né, ele apareceu no desenho do Superman, apareceu no Batman do Futuro, na Liga da Justiça Sem Limites, então ele sempre estava por lá também. E depois ele veio com esse visual bem diferente naquele desenho The Batman, né, que em 2005. E aqui ele foi dublado pelo Robert Englund, né, que seria o cara que fez o Freddy Krueger na Hora do Pesadelo. Então, bem legal essa parte também. Em seguida, ele aparece em Batman The Brave and the Bold, né, no desenho. E aqui ele tem um visual tanto da Era de Prata, como também da série de 66, né, do live action. E depois ele aparece em vários desenhos, mas não tem tanto destaque, né? Ele aparece na Justiça Jovem, ele aparece naqueles curtas da DC Nation, aparece no Jovens Titãs Go, naquela Liga da Justiça Action também, na DC Super Hero Girls e até no desenho mais recente, o desenho da Arlequina. E agora, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre os live action, né? A primeira vez que o Charada apareceu foi na série Batman 66, e lá ele é interpretado por dois atores. O mais conhecido é o Frank Gosh, né, que apareceu na primeira temporada, tem vários episódios, é o que mais aparece, né, da série dos vilões, e ele volta na terceira temporada. Já na segunda, ele foi interpretado pelo John Astin. Posteriormente, até o próprio Frank ele voltou a interpretar o personagem daquele especial Legends of Super Hero, lá em 79. We'll call the roll. Riddler? Roll call! Riddle me this! What humanoid creature was spawned in a swamp and is feared far and wide for his brute strength? E depois, uma das versões mais conhecidas que o pessoal mais lembra é a versão do Charada interpretada pelo Jim Carrey lá em Batman Eternamente. Who the hell are you? Just a friend, but you can call me the Riddler. E aqui eu vou até dar um parênteses, porque tem vários detalhes que dá pra comentar aqui, né? Primeiro que o Charada tem aquela bengala, né, com a interrogação. E o Jim Carrey quebrou 12 bengalas praticando o giro lá e tudo mais. Essa bengala do Charada ela é importante, ela é basicamente um cinto de utilidades do próprio vilão. Um outro detalhe é que o Jim Carrey queria fazer um moicano na forma de uma interrogação.
e ele desistiu no final, um pouco antes de gravar o filme, né? Boatos dizem é porque ele estava se separando e seria meio bizarro de chegar lá na corte, né, com o juiz dessa forma. Na época, quem queria muito ser o Charada, fez até uma campanha para isso, foi o Michael Jackson, né? E na verdade, vocês imaginam o Michael Jackson nesse papel? Um outro boato é que o Robin Williams ia ficar com esse papel do Charada, mas isso não passou de um blefe, na verdade até para fazer o Jim Carrey aceitar o papel logo. Aliás, o Robin Williams nem cogitou ser o Charada porque ele estava muito puto com o Warner, né? Porque assim, ele queria fazer o Coringa lá em 89, mas ele foi usado, né? O Warner usou ele para trazer o Jack Nicholson, né? E ele não deixou a história se repetir de novo. Então ele até falou assim, não vou fazer nenhum papel na Warner enquanto eles não pedirem desculpa por ter me manipulado. E um outro detalhe também é que no terceiro filme do Nolan foi cogitado aparecer o Charada e esse seria no papel do Leonardo DiCaprio. Vocês também imaginam isso aí acontecendo? Didn't you do that already? It's a callback. I was waiting for Bruce to begin his speech. You know, come out, present a riddle. Bom, e para finalizar, a última versão do Charada do live action que vai sair na próxima semana, né, que é interpretado pelo Paul Dano, né? A gente vê que é um visual bem diferente, né, do Charada, então uma versão bem mais macabra assim. E eu ia perguntar, o que vocês acham assim? Será que vai ter algum desses arcos que eu falei nos quadrinhos e tudo mais? O que você acha que vai ter? Enfim, a gente vai conferir na próxima semana. E assim, só para também dar um ponto a mais, é que o Charada ele aparece também em vários jogos, né? E tem sua importância na trilogia, né? Na verdade, na quadrilogia, né? Dos jogos da Rocksteady, mais o jogo da Montreal, né? Porque o Charada acho que é até um motivo para o pessoal que caça troféu de platina ficar com raiva. Porque são muitos troféus Charada que a gente tem que coletar, né? São os colecionáveis do mapa. E depois que você coleta todos, você vai lá e enfrenta o Charada em alguma batalha, né? Assim. Bom, mas o difícil mesmo é coletar esses troféus. Bom, pessoal, para esse final, não esquece de deixar o like, por favor, comenta aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, faz tudo aí para ajudar a gente, né? Tá quase o canal sendo monetizado, graças à ajuda de vocês, então queria que vocês dessem essa última força aí pra gente aí. Bom, então é isso, até a próxima semana, vamos fazer uma live depois comentando o debate, vocês estão todos convidados. Então é isso, até a próxima semana e valeu!